E aí pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus, e extremamente feliz, né? Você viu aí na capa do vídeo o motivo dessa felicidade. Eu resolvi comprar uma nova tuia, porque é tradição aqui em casa passar o Natal sempre com uma tuia, um pinheirinho plantado. E a minha morreu no final do ano passado, final de 2021. Você deve ter visto num vídeo aqui no canal que eu tentei de tudo, né? Foi uma operação assim gigantesca para replantar essa tuia num vaso maior. Adubei, fiz o que deu e infelizmente ela não sobreviveu. Antes de plantar essa nova tuia, eu vou dar uma última chance para essa daqui. Eu vou dar uma talhada no tronco dela, né? Retirá-la da terra também para dar uma olhada nas raízes para ver se existe algum sinal de vida, tá? Se bem que eu tenho vindo todos os dias aqui para dar uma olhada para ver se aparecem brotos e nada. Então, como isso tem quase um ano aí, não tenho muitas esperanças. De qualquer forma, já comprei uma tuia nova, tá? E só para dizer o que eu acho que fez com que essa tuia morresse foi, em primeiro lugar, excesso de água. Não porque eu tenha regado muito, porque ela durou 6, 7 anos, tá? Comigo regando muito, regando diariamente, enchendo a terra d'água mesmo. O problema foi que no meio do ano, mais ou menos, eu troquei ela de vaso e aí eu coloquei um prato com areia no fundo. E como choveu demais e eu continuava regando, a água acabou não saindo, ela não tinha para onde sair, então ela acabou se acumulando e eu acho que as raízes apodreceram. E faltou também adubação. Então nessa nova tuia eu vou tomar esse cuidado, não vou colocar um prato embaixo do vaso, tá? E vou continuar a rega. Bom, mas com relação ao plantio, eu tenho coisas para dizer a respeito, coisas que eu li, a minha experiência também. Então, se você tem uma tuia holandesa ou se você pretende plantar uma, fica comigo durante todo o vídeo porque eu vou falar bastante a respeito disso porque as opiniões se divergem e muito. Uns dizem para fazer uma coisa, outros dizem para fazer outra. Então, eu vou pelo meu feeling, pela minha experiência. Então, bora lá agora para dar uma olhada. Ver se a gente tem esperanças com relação a essa bonitinha aqui. Bom, com relação ao teste do tronco, nada feito, tá tudo seco. Eu cortei o tronco aqui em vários lugares, ele tá seco, totalmente seco. O que eu vou fazer agora é tirar ela da terra, né? Vamos ver se tem algum sinal de vida na raiz, né? Bom, tudo bem que eu meio que larguei o vaso ali sem nenhum tipo de suporte, né? Só estava monitorando para ver se apareciam brotos, mas a terra, ó, ficou batumada e ele gosta, a tuia gosta de uma terra
fofa e não assim, dessa forma. Então eu vou ter que trabalhar legal nessa terra agora para que ela tenha a terra ideal, o substrato ideal para poder se desenvolver. Então não sei se eu já vou partir para esse vaso grande que é onde ela estava, ou se eu parto para um vaso menor. Se bem que ficar trocando toda hora de vaso, eu não gosto muito disso. Mas às vezes é a solução. Então bora lá pelo menos tentar deixar essa terra mais fofinha, aproveitando o sol aqui, espalhar ela, para ver se eu consigo recuperar essa terra ou se eu vou ter que colocar uma terra nova aqui, pelo menos seca, para já tentar plantar hoje. Uma coisa que eu já encontrei bastante aqui, ó, minhoca. Se minha filha vê isso aqui, ela morre. Não sei se minhoca é um bom ou mau sinal, eu sempre soube que minhoca era um bom sinal, então vamos lá, né? Bom, o que eu fiz aqui foi dar uma boa espalhada na terra, né? Tirei as pedras, né, que faziam parte do fundo do vaso. Vou tentar secar essa terra aqui, deixar ela mais seca, mais fofinha, né, para poder colocar de volta no vaso. E gente, olha só a quantidade de minhocas que eu encontrei aqui. Olha isso. Nossa, se a minha filha vê isso, ela simplesmente morre, ela sai correndo. Olha quantas minhocas. E aí, comenta aí embaixo se eu devo deixar essas minhocas no vaso ou não, se elas fazem bem ou não para a saúde da terra e das plantas, né? Até onde eu sei, as minhocas são muito boas para a terra, né? Mas de qualquer forma, não sei se tantas assim, né? Olha, eu peguei pelo menos umas 50 que já acabaram indo lá para outros... Acabaram se enfiando no meio da terra. Então comenta se você acha que eu devo deixar as minhocas ou se elas vão comer as raízes das plantas. Eu não sei se come ou não, mas vou dar uma pesquisadinha antes. Enquanto isso, eu vou protegê-las do sol aqui, né? Vou colocar terra em cima das minhocas, protegê-las do sol com um vaso, né? E enquanto eu pesquiso, deixo essa terra secar para ser reutilizada. Bom, voltei. Eu fiz uma pesquisa a respeito das minhocas, né? E é exatamente aquilo que eu já sei desde criança. As minhocas são extremamente benéficas às plantas. A minha dúvida seria com relação à quantidade de minhocas, né? Porque aqui nesse vaso tinham mais ou menos umas 50. Então não sei se isso é muito, se isso é pouco. Em nenhum lugar encontrei uma referência à minha dúvida, tá? Eu fui até no site da Embrapa e lá eles dizem que elas são benéficas e que se você precisar por algum motivo controlar a população de minhocas, o que você tem que fazer é fazer com que a terra não fique tão encharcada, tão molhada, né? Porque é um ambiente propício para as minhocas, né? E também não deixar os sedimentos da poda nesse vaso ou nesse canteiro ou nesse lugar, porque as minhocas justamente elas se alimentam disso daí. Como eu já sabia desde criança, né, as minhocas, o que elas fazem? Elas comem a parte orgânica da terra e nesse movimento de passar pela terra, né, elas acabam ingerindo a terra e depois o excremento dela é o humus, né? E elas são até chamadas, né, a gente já ouvia desde pequeno, né, que as minhocas são os arados da terra, né?
E são mesmo, eles fazem com que as raízes elas tenham ventilação, não deixam a terra embatumar, ou seja, compactar ali nas raízes e dar mais ventilação, mais oxigenação, na verdade, para elas, né? Então, não tinha dúvidas com relação a isso. A minha dúvida era realmente com relação à quantidade de minhocas. Elas estão aqui protegidas, tá, do sol. Umedeci bastante a água para elas ficarem vivas, porque eu vou jogá-las no vaso agora. E antes de mais nada, deixa eu apresentar para vocês a nova tuia aqui da fazendinha do Ricardinho. Meus amigos, olha aqui que coisa linda. Essa é uma tuia holandesa, é aquela que quando você passa a mão, nossa, você passa a mão nela e vem aquele cheiro cítrico, aquele cheiro de limão, uma coisa maravilhosa, deliciosa. E olha a cor dessa maravilha, é muito linda, né? É linda demais. Eu ia fazer até um concurso para dar um nome para ela, mas aí eu fiquei olhando para ela e pensei, poxa, por que não esse nome que eu vou dizer agora? Meus amigos, deem as boas-vindas à Natalina. Essa aqui é a Natalina. Seja bem-vinda, Natalina. E eu vou falar um pouco agora de como é que eu vou plantá-la. Eu vou deixá-la nesse vaso aqui, que na verdade é um tambor de água, né? Vou deixar no mesmo lugar onde eu deixei todas as minhas tuias. Elas se deram muito bem, acredito que só morreram por negligência minha, não negligência, né, por falta de conhecimento. E eu pesquisei bastante de ontem para hoje, algumas pessoas que eu tenho a maior consideração, assim, pessoas que são os papas da agronomia das plantas, e eles não chegam num consenso. Uns dizem que ela precisa tomar muito sol, outros dizem que é melhor deixar no máximo 2 horas no sol. A questão da ventilação também, eles não entram num acordo. Com relação à rega, uns dizem que é para regar pouco, 2, 3 vezes por semana, outros dizem que é para regar todos os dias. Ninguém fala especificamente na quantidade de água, na quantidade de sol. Poderiam dizer, né, olha, no sul do país é assim, no sudeste é assim, mais pro norte e nordeste é assim, você tem que colocar mais, menos água, mais, menos sol. Só que ninguém fala, pelo menos eu não encontrei ninguém que fosse direto e específico. Então eu vou fazer pelo meu feeling, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz e agora monitorar com mais frequência a Natalina, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma camada grande de pedras, depois, acho que eu vou até fazer o seguinte, para vocês não ficarem perdendo tempo, eu vou falando, narrando e já vou mostrando, tá? Então eu vou colocar o vaso de volta ali no lugar dele, vou colocar uma camada grossa de pedras, depois algumas folhas de Perfex, esse pano de limpeza, né, para que ele possa filtrar a terra ali. Depois colocar esses restos de galhos da tuia anterior, para ele não deixar a terra embatumar, né, compactar ali embaixo. E depois fazer uma mistura dessa terra que está aqui com terra nova, com substrato novo, com uma porção generosa de areia também, para fazer com que a terra fique mais fofinha, né, que haja uma drenagem melhor. Vou colocar pó de casca de ovo, adubo orgânico, colocar as minhocas de volta, completar com terra e aí sim colocar a Natalina de volta no lugar dela.
Bom, mais de 4 horas depois, tá aqui a Natalina, plantadinha já em definitivo no lugar dela. Agora me resta o quê? Arrumar a bagunça que eu fiz antes da esposa chegar. Porque a hora que ela chegar, o que ela vai brigar? Porque dá só uma olhada na sujeira que tá no tênis, imagina como é que ficou a casa lá dentro. Mas tudo bem, né? Tentar fazer bem rapidinho para não tomar bronca. Tá aqui a nossa tuia plantada. Não sei se ficou faltando falar alguma coisa, mas se ficou, esse é o momento de eu dar um corte e lá para trás, pro meu quintal, para falar se ficou faltando alguma coisa. Ficou? Não sei, você já sabe. Bom, valeu, gente, muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa eu avisar que agora os vídeos vão passar de todos os dias ao meio-dia para todos os dias às 18 horas, porque... Bom, eu não sei se você percebeu, mas o celular caiu do tripé, saiu voando, voou o adaptador do microfone, o microfone parou de funcionar, então vou ter que terminar o vídeo dessa forma aqui, segurando o celular na mão. Eu estava agradecendo e dizendo que os vídeos agora passam a ser todos os dias, sempre às 18 horas, porque eu estava postando ao meio-dia e ninguém assiste. Então, 18 horas, quando eu posto atrasado, que eu posto lá pelas 18, 20 horas, os vídeos acabam rendendo mais. Então, a partir de hoje, vídeos no Fazendinha do Ricardinho sempre às 18 horas. Tem vídeo todo dia. Valeu? Muito obrigado de coração para você que ficou comigo até agora. Um abraço e até mais.